Isso daqui seria uma revisão daquele conceito do byte que está na página 9. Página 9 e página 10. Então, como eu estava falando, vamos voltar aqui. Se eu tenho um indivíduo, eu posso referir a isso como pessoa. Se eu tenho 3, 5, 10, vou botar assim, mais de um, até uma quantidade, é grupo. Se eu tivesse aqui 100 pessoas, eu poderia dizer multidão. Se eu tivesse 100 mil pessoas, eu diria população. Ou seja, eu estou o tempo todo falando de pessoas. Só que eu estou usando termos para poder indicar quantidades maiores. Se eu falo para você um grupo de pessoas e uma multidão de pessoas, eu não sei nem dizer quantos. Você já sabe que uma multidão vai ser maior do que um grupo. Você fala, não, tem ali um time ali de pessoas. Bom, o time normalmente são 11 pessoas, pode ser até 2 times, com reserva, qualquer coisa assim. Não vai ser uma quantidade, então é só isso. Então quando eu falo esse conceito do kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte, são só palavras para indicar que são quantidades, volumes maiores em relação ao anterior. Como assim? Nós temos a unidade básica, que é o byte. Eu estou só recapitulando, porque eu tive turma que está agora tendo dificuldades com isso. Nós temos a unidade básica, que é o byte. Se eu tiver num lugar armazenado 1024 bytes, lembra, a gente estava trabalhando com a palavra que era 1000, só que eu falei, que ali era uma licença poética para poder facilitar a interpretação. Só que o computador não trabalha com base 10, ele trabalha com base 8. Então, se eu tenho 1024 bytes, corresponde a 1 kbyte. Se eu tenho 1024 kbytes, eu tenho o equivalente a 1 mega. 1024 mega, 1 giga, 1024 giga, 1 tera. Só que o tempo todo eu estou me referenciando a mesma coisa. São conjuntos de bytes. Então eu fiz aqui até um desenho de uma pirâmidezinha bem tosca, onde eu tenho aqui a pontinha dele, o byte sozinho. Nesse espaço aqui, nesse conjunto, eu botei 1024 bytes. Então, esse espaço aqui corresponde a 1 kbyte. Nesse espaço de baixo, eu já tenho 1.024.000, ou 1024 kbytes, que seria o mega, o giga e até o tera. Mas, basicamente, todos eles só estão aglomerando informação lá dentro. Dica, pode falar. Dá licença. Então, no caso, só para ver se eu entendi. Se eu tenho um computador, que é aqui o tera. Isso. Aí, o que eu for colocando nele, ele vai armazenar melhor do que o mega, do que o giga. Vou dar um exemplo. Pensa na seguinte situação. Tá? Lembra que o professor não é grande coisa para desenho, mas vamos tentar. Esse caminhão ficou horrível. Esse é um caminhão? Não, hipoteticamente não. Quando ela pensou se isso era um caminhão, já senti que o desenho está perto. Vamos tentar fazer uma coisa melhor. Vou botar aqui uma. Tá, isso aqui é uma picape. Vamos botar assim, tá, gente? Facilita, é uma picape, tá? Acredite, tenha fé que isso é uma picape. Pensa assim, não, o professor desenha mal, mas eu estou conseguindo enxergar uma picape. Pronto, olha que bonitinho aqui, com um trocinho, paralama, só que isso. É uma picape antiga, ótimo. Até que não ficou ruim, não. Essa picape é aquilo que eu estou falando. Ela tem, na caçamba dela, capacidade para carregar 1024 bytes. Então essa picape pode carregar o equivalente a 1 kbyte. E o byte? O byte, como é um só, isso, vai na bicicleta. Isso vai ter uma fome. Porque é um indivíduo. Então a bicicleta faz quantos bytes? 1024 faz a picape. Agora, a diferença dessa picape para as outras, se vou pagar aqui para facilitar para você entender.
A diferença seria ser meio seguinte. Essa é a picape de 1K. A picape de 1 mega, só isso. Isso aqui é fisicamente impossível de um carro desse andar com a traseira dessa, tá? Mas vamos tentar. Então, a única diferença que teria é que aonde você tem 1 mega, em vez de 1K, você armazena, vamos dizer assim, 1000 vezes mais. Mas o tamanho da caçamba não influencia na velocidade da picape. Ela vai continuar se deslocando a mesma velocidade. A diferença é que essa picape de 1 mega agora vai transportar muito mais coisa do que uma picape de 1K. Por que é importante? A pessoa não entendeu também por que ela sendo tão importante, ela não tem que saber ler essas medidas. É importante por você motivo. Exemplo, a gente já viu, né, vamos pela pirâmide, que o Tera é maior que o Giga é maior que o Mega é maior que o K, e por sua vez tem lá o byte sozinho. Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui um pendrive de 4 GB, que é o tamanho básico. Eu quero colocar para dentro desse pendrive um filme, um arquivo, uma coisa que eu copiei, que tem 780 megabytes. Eu quero copiar aqui para dentro. Óbvio, cabe. Né? Porque, lembra, 4 GB corresponde, é a mesma coisa que eu dissesse, que são 4.000 megabytes. Por quê? O giga, 1 giga corresponde a 1000 megas, 1024 megas. Então, se o troço tem 4 GB, ele vai ter, na verdade, 4.096. Porque 1024 vezes 4, né, dá 4.096. Então, cabe? Cabe. Talvez. Por que talvez? Você sabe se esse pendrive está vazio? Se esse pendrive tem esse espaço livre? E se esse pendrive aqui tá, isso aqui seria o espaço total dele de 4 GB. E ele está com esse espaço quase todo cheio, e aqui ele só tem 100 MB livre. Não vai dar. É igual aquela história. Ah, eu tenho um caminhão que carrega 2 toneladas, eu tenho que carregar esse saco de cimento de 50 quilos. Dá. Desde que o caminhão não esteja cheio, já com 2 toneladas. Se o caminhão já tiver com a caçamba cheia, você não põe mais 1 grão de arroz em cima dele. No caso do caminhão, a gente exagera, extrapola, né? Mas é só para dar uma analogia. Então, por isso que é importante você saber ler as medidas. Porque às vezes você tem um pendrive de 4 GB, mas você já socou ele de coisa lá dentro. E o usuário, infelizmente, tem isso. É muito fácil ele colocar coisa para dentro do pendrive, mas na hora dele tirar o pendrive, limpar, liberar o uso, nunca lembra. Só na hora que está naquele desespero. Quer ver o exemplo? Cartão de memória de celular. Você só lembra que tem que apagar alguma coisa quando você vai tentar fazer um vídeo ou tirar uma foto e ele dá cartão cheio. Mas meu cartão é de 4 GB. É igual a história da pessoa que está com 30 reais na mão, beleza, com esses 30 reais eu vou pagar aquela conta de 4, aquela outra conta que eu estou comprar 15 reais não sei o quê, comprar 20 reais de carne, vou comprar mais 3 reais, não sei o quê. Por quê? Todos os valores picados são menores do que o valor total. Só que se somar tudo não dá. É o mesmo conceito. Tá? Vamos lá. Nas últimas aulas, a gente falou daquele conceito do funcionamento básico do computador, que ele é processador, né? Lembra do processador que processa? Então, é o processador, é a memória. Nossa, o que eu escrevi aqui? Memória. É porque eu estava escrevendo, por isso que eu falo. Meu cérebro às vezes trabalha muito mais rápido. Eu estava escrevendo a palavra memória de novo. Porque eu ia falar junto. E já estava pensando no armazenamento. Aí eu já estava aqui. Ainda estava escrevendo, a mão estava escrevendo, você já estava aqui. Peguei você. Derrubei você. Então vamos lá. Lembrando que no nosso exemplo, daqueles meninos cabeçudos, onde o armazenamento era o livro, a memória era aquela, né, a cabeça, o cabeção do nosso carioca,
e o processamento é aquilo ali. Vocês agora vão conhecer cada item desse. Você tem alguma coisa contra a carioca? Não, pelo contrário, eu sou carioca. Na minha aula você falou baiano. Mas é porque não, o que aconteceu? Tinha uma aluna aqui, que eu primeiro já gente, eu sou um baiano. Eu sou baiano, eu sou carioca. Aí eu pensei, vou falar porque aquela história, ninguém pode falar porque eu sou carioca. Então, e o carioca no final acaba sendo mais rápido, mais esperto. Não, eu achei que tinha mudado alguma coisa, porque Não. eu falei a aula, né? Não, pode ser outra coisa. Carioca ou alguma mudança. Gente, o livro, entre aspas, do computador é isso aqui. Esse aqui é o disco rígido, ou, né, como a gente estava falando muito em armazenamento, que o computador utilizava o livro. Aqui o computador utiliza o HD. O que significa HD? HD literalmente significa hard disk. Eu também entendi. O disco duro. Literalmente disco duro. Por um simples motivo. Esse é o HD, tá? Esse é o disco Duro. que é duro. Presta bem. Só que ele é de cobre polido. Ah, desculpa aí. Não, porque ele não é plástico, ele é metal. Então isso aqui inclusive dá um espelho bonito, porque se vocês repararem, parece um espelho, né? E é bonito mesmo, porque ele é um espelho meio escurecido. E é assim que ele lê. Isso aqui é a cabeça de leitura. Toda a informação que você grava no computador está aqui dentro. Esse aqui está inutilizado. A partir do momento, mesmo que ele estiver 100% funcional, no momento que eu abrir a tampa dele, ele acabou. Por causa da poeira do ar, isso já é o suficiente para fazer ele parar de funcionar. A sala onde um HD é montado é 100 vezes mais limpa do que uma sala de cirurgia. Do ponto de vista de folículo de pele, pelo, cabelo, qualquer coisa, é extremamente limpo. Ele tem sistema de aspiração, os caras têm que usar macacões próprios, porque isso é bravo. Por causa da velocidade que esse disquinho aqui gira. Só para vocês terem ideia, um esmeril gira uma faixa de, acho que 2.300 RPM mais ou menos, né? E é aquela velocidade estúpida. Um esmeril, aquela... Gostou do barulho de esmeril? Bom, né? Aquilo ali, ele gira uma faixa de 2.000, roda 2.300 vezes num minuto. Já é aquela ignorância. Esse jovenzinho roda 7.200 vezes por minuto. Ou seja, por segundo ele gira uma faixa de 100 vezes. Imagina um troço que em um segundo conseguiu rodar mais de 100 vezes. É muito rápido. Em relação ao livro, para a gente isso aqui é estupidamente rápido. Agora, em relação aos outros componentes do computador, o processador e a memória que trabalham quase que a velocidade da luz, que eles trabalham com meramente impulso elétrico, aqui quando você foi perguntar a ele qual é a mercúrio expulso, ele teve que rodar o disco diversas vezes e a cabeça de leitura ficar se deslocando para cima e para baixo, procurando cadê essa informação, cadê, achei um pedaço, achei um pedaço, achei um pedaço, que a gente vai aprender aquela história dos vários pedaços do livro, que se chama fragmentação do disco. Então, isso faz ele demorar um pouco mais. Faz essa unidade aqui se transformar numa unidade mais lenta que tem dentro do computador. Apesar dessa velocidade que para a gente é uma estupidez, para o computador, quanto menos ele precisar acessar o HD, mais rápido ele executa a tarefa. Legal. Esse HD que está aqui na minha mão, como eu disse anteriormente, é um HD bem velhinho. Esse HD, ele tem 20 GB de memória, de armazenamento. O que para os padrões hoje em dia, isso aqui não é nada. Não é absolutamente nada. Os HDs hoje em dia são de 500 GB, daí para 1 TB. HDzinho portátil que você põe na mesa, de 1 TB, não sei o quê. Mas para a época que ele foi desenvolvido, esse HD era bom. Total ideia, vocês, com certeza não, mas, gente, vocês lembram das roupinhas da década de 70, da década de 80? Aquela roupa com a gola que vinha desse tamanho, calça boca de sino, aquela calcinha apertada. Se você estiver com frio, aquela roupa é agasalho. Mas você andaria com a roupa daquela na rua tirando onda? Mas na época era o que tinha de melhor. Então, exatamente, esse disco é de 2002, que tem uma etiqueta dele que eu sei isso. É de 2002, ou seja, esse disco tem 13 anos. Em 13 anos, a gente pulou de 20 GB para 1 TB. Ou seja, nós passamos para 1000 GB, quando aqui a gente só tinha 20.
Ah, mas isso aqui não devia caber nada. Para o que era usado na época, isso aqui estava perfeito. Agora, o legal é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que não se deixem iludir, aquela história do tamanho, lembra dos 4 elefantes pelo custo? Primeiro, observe sempre a grandeza. Já sei que giga é maior do que mega, então esse tamanho aqui eu já sei que vai caber, desde que eu tenha espaço. Esse disco, como eu disse, é de 20 GB. Isso aqui é um disco de desktop, ou seja, de computador de mesa. Esse aqui é um disco de notebook. Esses computadores, vocês utilizam esse disquinho aqui. É uma diferença, né? Brutal. Outra coisa, não é só o tamanho, o peso. Igual os celulares, né? Mais ou menos E quando isso. meu marido- Agora, só um detalhe, e tem outra coisa. Aquele disquinho de HD, aquele de Celular notebook. assim, ó. Desse tamanho. Não, eu tive um Nokia que era uma monstruosidade. Aquele de notebook, que é pequenininho, opa, errei. 320 GB. Ou seja, esse monstrinho aqui, 20 GB de armazenamento. Esse aqui, 320 GB. Ou seja, esse daqui, ele dá mais ou menos 15 vezes esse de cá. Você pega esse disco aqui e pilharia 15 discos desse para dar isso aqui. Aí fala, então, o seguinte, a informação não ocupa espaço físico, que a gente está trabalhando, na verdade, com impulso magnético, com polarização magnética. Então, o tamanho é a tecnologia que dita, tanto é, por exemplo, esse HD aqui é de 20 GB. Hoje eu estava usando lá na apresentação do Mercos, um pendrive da menina de 32 GB. O pendrive era só isso aqui, era só aquela ponta de metal que conecta. Gente, o troço, 32 GB é muita coisa. Não, e outra coisa, por exemplo, no teu caso, o celular de 32 GB vai ser, você vai fazer filme nele. O meu, de vez em quando, a memória cheia, porque eu quando comprei um cartão de 4 GB. Porque eu não tirava tantas fotos que eu fazia tantos vídeos, agora eu estou arrependido, só que em vez de trocar o cartão, eu vou trocar o celular mesmo, que aí está tudo bem, passou, está querendo. Então, isso daqui é só para mostrar para vocês o seguinte, não se iludam com o tamanho. Não se iludam com o tamanho. O tamanho quer dizer muito. Por exemplo, ele com certeza lembra. Você lembra do Aeroíris? É assim. Carrão. O Aeroíris, o motor dele era 4.3. Nossa. Meu avô tinha um 4.3, que era aquele motorzão dele. Ele perde para qualquer carro 1.6 atual. Apesar do motor dele ser uma monstruosidade. De grande, de cilindrada grande. Tem aquele motorzão. Só ele gosta lá de gasolina azul, né? Só que o que acontece? A tecnologia de um motor 1.6 hoje, que não é só o motor que faz o carro andar, tem sistema de transmissão, os próprios pneus influenciam. Um carro hoje 1.6 anda muito mais rápido do que um Aeroíris. Apesar de ter um Aeroíris bem preparado, meu amigo. Não tem carro que pegue ele não, mas vamos botar aqui o original dos fábricas. Então a tecnologia, a tendência da tecnologia toda é essa. Em informática a gente tem a lei de Moore que diz que a cada 6 meses o processador dobra de velocidade, o HD dobra de tamanho e o preço cai pela metade. E tem essa parte também legal. Vamos dizer, tenho que trocar o HD do meu computador. Achei na loja, o cara tem um HD lá igual a esse, de 320 GB. Ah, uma coisa legal. Se você quiser botar no seu computador de mesa, esse HD funciona normalmente. Porque é absolutamente a mesma conexão do HD grande. É o mesmo HD, funciona igualzinho. Com a vantagem que você economiza espaço, peso, o computador fica bem mais leve, por isso essas máquinas são boas. Então vamos botar, na loja eles estavam vendendo HD de 320, então uma faixa mais ou menos uns R$230. Na mesma loja, o cara te oferece um HD de 500 GB por 245. E o HD de 1 TB, ou seja, 1000 GB, por R$300. Eu falo assim, gente, que matemática é essa? Porque o de 500 tinha que custar pelo menos uns 400 e poucos reais, né? Não, porque o que acontece? Para o fabricante, o custo que ele tinha para fabricar esse daqui
É o mesmo custo que ele tem para fabricar um de 500, que está agora atualmente tem para fabricar um de 1 tera. Ele não gasta um centavo a mais na linha de montagem para montar diferente. Então, com isso, ele pode fazer o de 1 tera, gastando o mesmo que ele gastava para fazer o de 320 e tendo uma margem de lucro maior. Então, em informática, as coisas, na verdade, a tendência é ficar cada vez mais barata. Hoje em dia, você achar um computador de 600 reais, tudo bem que um computador de 600 reais é um computador de uso básico. Por exemplo, o pai dela que trabalha com arte gráfica, um computador de 600 reais não serve. Agora, um computador para você ter em casa, para edição de texto, para linha eletrônica, gerencial na loja, navegação, internet, gente, atende fácil, fácil. É o computador ideal para você poder trabalhar. Sem problema, sem bronca, sem estresse, vai te atender na boa. Meu computador em casa, a única coisa que eu tenho nele, vamos dizer assim, um pouco melhor, é que em vez de 4 GB, que é o padrão, eu botei ele com 8 GB e botei uma placa de vídeo. Porque a placa de vídeo ajuda na performance da máquina. Depois eu vou explicar um pouco melhor isso. Só. Eu só uso ele para esse tipo de coisa. Da minha esposa não tem tanto, e faz a mesma coisa que eu. O meu é um i5, dela um Core 2 Duo. Vou explicar isso, que é o processador. E ambos, ela entra na internet praticamente a mesma velocidade que eu, não sentindo tipo, vou carregar um troço aqui, o meu tem mais memória, carregou mais rápido. Não, porque quando você depende de acessar uma coisa na internet, me interessa o computador que você tem. Quem dita a velocidade é o seu provedor. Aqui em Pium, o melhor custo-benefício é o Velox. Só que para ter o Velox você tem que ter a linha fixa e tem que ter a disponibilidade do Velox para aquela linha. Mas eu pago lá uma taxa de 60 reais para ter 15 MB. E fica ligado direto, eu nem desligo o modem. Eu estou agora colocando, igual eu fiz aqui, uma câmerazinha, para ficar transmitindo 24 horas por dia lá no meu quintal, para a gente tomar conta da cachorrada. Eu entro no site, que é o Ustream, qualquer um pode fazer isso. Você pega um computador, põe uma webcam dessa que custa 30 reais, só que, óbvio, o computador tem que estar ligado, né? Coloca lá num ponto da sua casa e você pode monitorar o dia inteiro. Você entra lá no site ustream.com, entra com o seu usuário e senha. Eu tinha uma câmera na janela lá da minha sala na TI, que era uma janela alta, mostrando o Monte H. Então, por exemplo, num dia que estava assim, começando a nublar, você sabe se vai chover quando o Monte H ficar coberto. Monte H cobriu, corre que vai chover. Então era legal, o pessoal via tipo assim, ao vivo. Não custava um centavo para ninguém. Eu botei lá, deixei, até sair lá no prédio. Estava até no site da prefeitura, depois eles tiraram. Então, vamos voltar aqui. Então, esse conceito de valor, isso daqui, é por isso que é importante a gente pegar. Então, entendemos para que serve o HD no computador, a funcionalidade. Todo computador tem HD. O insatisfeito foi detectado. Todo computador tem HD. Tem HDs diferentes daquele ali. Tem um HD que é menor ainda do que esse. Como assim? Esse HD, se eu abrisse ele, vocês iam ver que ele é igualzinho àquele. Tem o disquinho com o motor. Só que tem um padrão de HD novo, chamado HD SSD. O que é esse SSD? Eles simplesmente pegaram um monte de pendrives e botaram aqui dentro. Se parar para pensar, o pendrive funciona igualzinho no HD. Você armazena a coisa no pendrive, apaga, e o pendrive, por ser impulso magnético, ele não tem peça mecânica, ele é extremamente rápido. O problema é que esses HDs SSD já estão muito caros. Mas, por exemplo, tem HD, e eles são de tamanho pequeno, por exemplo. Você fala, não, que meu é de 32 GB. 32 GB com pendrive é muito. 32 GB para um HD não é nada. Então, os HDs SSD eles são de 160 GB e são bem caros. Mas a tendência é esse preço cair. Com isso, o que acontece? Você, quando ligar o computador, vai ser quase instantâneo. Ligou, ele carrega o sistema operacional. Porque hoje você liga, tem que esperar um tempo. Exatamente porque quando ele está indo no HD, ele lê os arquivos do sistema operacional. Esse padrão SSD, aí o que o pessoal faz hoje em dia? Eles compram um HD desse SSD, que é extremamente rápido, instalam o Windows nele. E tem um HD convencional para todo o restante dos documentos. Então o computador liga mais rápido. Beleza, ligou. A partir daquele momento que ele começa, é como se fosse um motor de carro que dá a partida mais rápido. O carro ligou, agora vai ligar o motor convencional. Ou seja,
No final das contas, o cara só ganha velocidade na hora de ligar a máquina. No uso da máquina, como ele depende do HD convencional, o cara é a mesma coisa. Vamos voltar aqui. Vamos falar agora da memória. O computador, ó, no nosso exemplo, era a cabeça do nosso aluno, né? Como era o livro, é o HD. Isso aqui é a memória do computador. É aqui que ele armazena tudo que você precisa usar naquele momento que você deu o comando. Exemplo, quem foi a médico pescúcio? Ele vem aqui e procura. Não tem essa informação. Aí ele avisa o processador. Processador, não tem essa informação. Pede para o HD achar essa informação e mandar para mim. Aí o HD vai fazer a busca das informações que ele está procurando, que ele precisa. Ele joga essas informações para a memória. Lembra do aluno que lia o trecho? Joga para cá. Beleza, agora eu já sei. Aí o processador e a memória ficam trabalhando em conjunto. Isso aqui é comumente chamado de pente de memória. Por um simples motivo. Olha isso aqui? E parece um pente Flamengo, lembra? A gente puxava assim, jogava no bolso até a década de 80, que coisa triste. Isso aqui é o pente. Esse pente também, igual o adesivo que eu trouxe, está bichado e é bem antigo. Esse pente tem 16 megas de memória. Não é nem giga, 16 megas. Então ele tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Cada trocinho módulo desse é o chamado módulo de memória. Se um dia você tiver um pendrive bichado, ou ele cair no chão e abrir, você vai ver que dentro dele tem um chip igualzinho a esse aqui. É isso aqui que ele tem lá dentro. Esse chipzinho aqui. E já pedi quando a página pegou isso, vou passar no rastro para ele fazer, entendeu? A memória é, porque aqui em Piuma dá muita oxidação. Então, por isso que eu falo, as pessoas às vezes acham que o computador está queimado. Isso aqui, esses pontos aqui dourados, sujam. Então ele começa a dar mau contato. Então é igual aquela história, você está pedindo para o cara responder uma pergunta, só que a memória dele, de vez em quando, você desliga. E aí, como é que ele vai responder? Trava, que a gente chama computador travado. É só pegar, só que a pessoa tem que saber manusear. Do jeito que eu estou manuseando essa memória, se ela estivesse boa, eu tinha queimado ela. A eletricidade estática do meu corpo queimaria ela. Memória tem que ser manuseada desse jeito. Nunca assim, nunca assim. Assim. Porque essas bordas aqui são bordas livres, não tem problema. De eu tocar aqui, a voltagem que eu carrego no corpo humano, que nós carregamos, é o suficiente para queimar ela. Porque ele trabalha com uma fração de milionésimos de volts. Então, uma coisa, pouquinha coisa maior de voltagem queima ela. Tá? Isso é o processador. Isso aqui é o processador Intel Celeron. Tá? Intel é o fabricante dele. Os principais fabricantes de processador são a Intel e a AMD. Tem outros? Tem, mas não tão parrudos quanto esse. Hoje em dia a Intel sempre dominou, sempre foi a marca predominante no mercado. Eles agora estão pegando mais pesado ainda, a AMD recuou um pouquinho, mas a AMD ainda tem excelentes processadores, principalmente processadores de vídeo, são os melhores. Então o que acontece? Aquela informação de quem foi a médico expulso, depois que a memória junta os pedaços, ela manda para cá. E é aqui que ele vai organizar as informações para poder responder o usuário. É aqui que todo o processamento do computador acontece. Que óbvio é o processador. Só que, aquela história, no meu dedo, isso não é nada. A memória na minha mão não vai funcionar. Todos esses componentes do computador são montados com uma coisa chamada placa-mãe. Essa é a famosíssima placa-mãe. Aqui é o lugar que entra o processador. Aqui são as memórias. O HD, dependendo do padrão, é aqui, que é o padrão SATA, ou aqui, padrão EDF. E essa parte, a pontinha dele, todo mundo que já olhou um computador por trás já viu. Teclado, mouse, porta serial, impressora antiga, vídeo, USB, USB, rede, entrada de som, saída de som e microfone. Todo computador tem essas saídas atrás. Hoje em dia, essa saída aqui e essa daqui é mais difícil de achar, porque o único pessoal que ainda utiliza esse tipo de conexão é quem vai trabalhar com impressora fiscal, que é chamada porta serial. Isso a gente vai aprender, se der tempo um pouco mais para frente, mas se você um dia for comprar um computador, não tiver isso e não tiver isso, não se preocupem. São coisas que você, para uso doméstico, não precisa. Agora, se você for
for comprar um computador para usar numa loja e não tiver isso daqui, algumas impressoras fiscais que trabalham nessa porta aqui, mas são bem mais caras. As impressoras mais simples e mais baratas. Vocês têm noção de quanto é que custa uma impressora fiscal? Vocês sabem que é uma impressorinha, né? Eu estou com a da minha loja, está lá, eu vou lá abaixo. Ela custa uma bagatela de R$3.800. Aquela impressora ridícula. E detalhe, eu vou dar baixa na minha loja, aquela impressora eu tenho que lacrar ela, empacotar e deixar guardada pelos próximos 5 anos. Depois que passar os 5 anos, eu não posso usar ela para nada. Se eu quiser fazer etiquetinha para botar em bolo da minha esposa, não pode, porque se pegar eu sou multado. Eu não posso vender ela, não posso fazer nada. Ou seja, eu peguei R$3.000 em pouco na época e agora joguei no lixo. Aí você fala o seguinte, mas é um troço útil. Sim, a cada 4 anos você tem que trocar a impressora. Não tem essa. Mesmo que você cuide dela com todo carinho e amor, a memória fiscal dela, a 4, 5 anos você tem que trocar, você tem que comprar outra impressora fiscal. E não é só chegar na loja e comprar, você tem que comprar, você tem que mandar para a Receita Federal, para eles fazerem o laudo, lacrar a impressora, mandar para a empresa. Então é uma complicação para fazer aquilo. Então o que acontece? A dica que eu dou é o seguinte, que é o que eu vou fazer. Eu estou dando baixa na minha empresa, já que eu não tenho loja mesmo, e vou abrir um empreendedor individual, que não me obriga a ter impressora fiscal. E acaba, eu consigo manter. Eu posso até tirar a nota fiscal e deixar de um bloquinho. Eu não preciso ter impressora fiscal. E empreendedor individual hoje em dia, você tem as mesmas autonomias de uma empresa, de um comércio. Por isso que eu estava falando para vocês, o lance desse artesanato que vocês fazem com concha, vocês podem fazer, não digo uma cooperativa, porque uma cooperativa já começa a remontar uma coisa mais complicada. Mas vocês podem juntar um grupo de vocês que fazem esse tipo de artesanato, montar um site e tirar um empreendedor individual para quem precisar de nota fiscal. O empreendedor individual você pode até aceitar cartão de crédito. E não precisa nem ter a maquininha mais, porque você pode receber pelo celular e não gera custo isso. Mas só o seu celular. Por isso que eu estou falando para vocês. Quando eu falo que o computador dá para ganhar dinheiro, não é que você vai falar, mas eu não sei editar texto. Tudo bem, o que você souber fazer, o computador transforma o que seu mercado consumidor seria só o quarteirão da sua casa ou um pouco mais, se as pessoas que te conhecem, ele transforma o mundo inteiro. É só saber divulgar. Entendeu? Isso que a gente vai aprender, inclusive, quando fizer o site, como fazer o site aparecer nas pesquisas do Google. Porque você fazer um site, quando você chega lá no Google e coloca, por exemplo, artesanato de conchas. O que vai fazer o meu site aparecer? Tem macete. Você cria dentro do site páginas e páginas escritas artesanato de conchas, artesanato de conchas, tipo assim, 3.000 vezes, 5.000 vezes a mesma palavra lá dentro e deixa aquela página oculta. Ninguém acessa. Por quê? O Google começa a procurar, opa, essa página aqui está fazendo pesquisa do artesanato de concha. Pô, o cara escreveu mais de 1 milhão de vezes, então deve ter muita coisa, vou botar ela nas cabeças da pesquisa. Sem gastar dinheiro. Então, essa é a placa-mãe do computador. Ela tem saída, eu estava falando do processador da placa de vídeo, vou só fazer um apêndice, por que um computadorzinho com placa de vídeo acaba ficando melhor não só para jogos. Essa é a saída que você conectaria o monitor. Legal. Só que seria igual ela aqui. Olha, eu preciso que você faça contas, eu preciso que você monte uma tabela, e eu preciso que você chegue aqui nessa parede e pinte um quadro para mim. Faça um mosaico bonito. Só que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Óbvio, não é eu pegar aqui, vou montar o mosaico, terminar, vou lá fazer a tabela. Não, ela tem que fazer a tabela um pouquinho, peraí, deixa eu pensar um pouquinho disso. Ela se divide nessas 3 funções. Ela vai perder tempo. E ainda mais que o mosaico, nesse caso, é uma coisa que vai pedir muito da atenção dela. Aí o que eu faço? Falo, ó, o seguinte, você vai cuidar só da tabela e do texto. Eu vou botar esse pintor aqui, que ele sabe como pintar, e ele tem a capacidade de pintar, ele vai cuidar para pintar isso daqui, esse quadro, esse mosaico. Com isso, além de eu arranjar uma pessoa especializada naquilo, que vai trabalhar mais rápido, eu liberei você de uma tarefa. Com isso, as 2 tarefas que você sobrou para fazer, você vai fazer mais rápido. É isso que a placa de vídeo faz. A placa de vídeo tem processador próprio. A placa de vídeo tem memória própria, que é como se ela fosse uma mini placa-mãe específica para isso. Só que uma placa de vídeo parruda mesmo, uma placa de vídeo boa, não é barata. Lembra que eu falei que tem computadores de 500, 600 reais? Legal.
tem placa de vídeo de R$9.000, R$10.000. E não é mito não, eu sei porque é só entrar no Mercado Livre e pesquisar. Um cara foi na minha loja levar um computador para formatar e gastou R$18.000 no computador. Só a placa de vídeo dele custou 9. Botou um monitor de 40 polegadas só para jogar. Aí eu fazia, o cara trabalhava, tinha dinheiro, em vez de ele gastar dinheiro com bobagem, tipo som em carro, o que ele fez? Ele investiu no conforto da casa dele. Gente, tem simulador de carro que a cadeira inteira sacode junto com o troço. A cadeira é montada em cima de uma plataforma, você tem os monitores em volta, e ela vai jogando o carro para cima, para baixo, o cara fica absorto dentro do jogo. Aquilo ali é presente que eu adoraria ter, muito legal. E da mesma forma que você pode jogar só que só serve para jogo de simulação de carro. Existem outros, tipo aqueles jogos de tiro, o cara fica preso numa plataforma pela cintura e o computador detecta todo o movimento dele. Então, ao invés do cara controlar o jogo com o mouse, ele está com uma arma, com óculos de realidade virtual, e ele vai andando naquela plataforma e vai se movimentando no jogo. Gente, a tecnologia para esse tipo de coisa de games, por exemplo, acredito que ninguém aqui gaste dinheiro com jogo de computador. Por mais que a gente goste, ninguém gasta. Mas a indústria do jogo do computador arrecada muito mais dinheiro do que a indústria do cinema. Os jogos de computador geram para as empresas muito mais dinheiro do que a indústria. Tanto é que o que o pessoal, os artistas principais desse filme estão fazendo? Eles estão participando de jogos, dublando jogos, emprestando o rosto para jogos, pegando o tema de um filme e fazendo um jogo em cima daquele. Então, porque gera muito dinheiro. Está tendo uma feira, já teve, né? Fora. Tem a Marcel lá em Las Vegas. Está tendo. E primeiro ano de faculdade, uma das coisas que os professores pedem para a gente montar um projeto. Eu montei um projeto de um jogo de computador, que era meu sonho, era fazer aquele jogo funcionar, que era o Buglonia. O Buglonia era o seguinte, era um jogo de batalha, só que eram todos insetos e aracnídeos. Então, por exemplo, você escolhia o exército das formigas. Se você dominasse a colônia das vespas, você poderia fazer formigas que voassem. Se depois disso você dominasse o exército das aranhas, você ia fazer formigas do tamanho de aranhas voadoras. Isso, e todo o cenário do jogo se passava no jardim ou no quintal de uma casa. Então começava o jogo no quintal, aproximando, e aí o que acontece? Só que dentro da clã de formigas, você tem, por exemplo, a formiga preta. A formiga preta desenvolve mais rápido do que a vermelha, só que a vermelha era mais forte para a briga. Então você tinha que escolher bem a classe que você ia fazer e quem que você atacar para poder seu exército ficar mais forte em cima daquela dominação. Você podia perder também. Atacar o exército aliado, em vez de você ganhar e dominar ele, você perderia a sua colônia. Eu bolei o enredo todo, o que me faltou é tempo para desenvolvimento, mas um dia eu vou arranjar uma empresa parceira, porque eles compram isso. Empresas que desenvolvem jogos, se você tem uma boa ideia para um jogo, não sei nem se esse jogo é legal, mas na minha cabeça eu viajei na maionese. Eles compram aquela ideia. Você acompanha como se fosse, você escreveu o livro, eles vão fazer o filme em cima daquilo. Então, por isso que eu falo, tem muito campo para dar dinheiro. Então, vamos voltando aqui, só para a gente poder, que eu já vi que é. Já deu ideia? Que essa aula iria até 5h30. Não, mas como a gente começou tarde, eu acho que o pessoal ainda não chegou, vou me esticando um pouquinho mais. Então, esse conceito de processador, memória e armazenamento ficou bem entendido. Porque eu quero dar isso como ponto passado, para a gente agora começar a avançar um pouco mais. A gente vai começar, porque hoje também não adianta muito, a vantagem é que vocês três, no caso, vocês não são da turma deles, mas essa turma de vocês já tem algum conhecimento da área do computador, então na próxima aula que a gente vai começar a mexer com o teclado. Hã? A gente vai começar a mexer. Mas eu nunca mexi. Não se preocupa, porque não tem mistério. Lembra que eu falei? Eu não exijo do aluno, porque eu também não sou assim. Então as coisas tem que ir um pouquinho, mas é só porque o que acontece. Como está ali na apostila, deixa eu até pegar uma apostila, só para ver se eu não estou me adiantando demais. Mas só para vocês terem uma noção, pega a apostila de vocês aí. Eu não trouxe. Você vai lá de banco com meu pai. Essas crianças. Esse jogo.
Esses jovens. Vamos lá. Então, gente, com isso, hoje, eu vou dar como encerrado toda essa parte do conceito de byte. Vamos voltar a ver isso? Vamos. Porque quando a gente começar a manipular arquivo, criação de pasta, copiar de um lado para o outro, a gente vai. Eu só não vou entrar de novo detalhando, mas a gente vai voltar a falar desse tema. Claro, se alguém tiver alguma dúvida ou ficar perdido, óbvio que eu vou ajudar, isso não há problema nenhum. Aqui na página 11, não sei se todo mundo é página 11, estão aparecendo os periféricos, né? Depois aqui da tabela de bytes. Todo mundo tem essa folha aqui, que tem os bytes, tem, né? Que eu fiz depois, né? A 10. Então vamos lá na página 11. A gente tem aqui os dispositivos, que chama de dispositivos de entrada, dispositivos de saída e os dispositivos conhecidos vulgarmente como entrada e saída. O que acontece? Me diga um dispositivo seu de entrada de informação. Entrada? Seu? Não esquece o computador seu. Vamos botar um exemplo do Américo Vespuccio. Quando eu perguntei a vocês quem foi Américo Vespuccio, por onde vocês receberam essa informação? Não, pelo ouvido. Eu falei. Exatamente isso. O ouvido é um dispositivo de entrada, ou seja, ele recebe informação. Ele não passa informação de dentro para fora. A única coisa que o ouvido emite de dentro para fora é cera. E que eu saiba, isso não é muita coisa considerada como informação. Então, os nossos ouvidos podem ser considerados unidades de entrada. Os nossos olhos, apesar de que dizem que os olhos significam muito, que coisa poética, quase homossexual. Mas os olhos também são um dispositivo meramente de entrada, onde você lê informação. Todas essas informações que estão entrando, estão indo para o cérebro, vão ser armazenadas, vão ser descartadas. A boca já pode ser considerada um dispositivo de entrada e saída, porque ela tanto pode se comunicar pela fala, como você pode dar entrada de informação de um gosto, vou provar o líquido. Se você não souber diferenciar a gasolina de urina e de guaraná, você está frita. E quem vai diferenciar isso são dois dispositivos. Um de entrada, que é o nariz, e um de entrada e saída, que é a boca. Então, o computador também tem isso. Ele tem os dispositivos que são somente para receber informação. Exemplo, teclado, mouse, microfone. Isso são dispositivos que você pode dar entrada. Ah, mas como assim o microfone? Eu fiz para você, mostrei para vocês a pesquisa fonética no Google. Você pode falar no computador e ele pesquisa para você. Celulares tem isso. Se você quiser fazer uma ligação, você aperta o botão. Isso não é, já é comum agora nos smartphones. Quer ver? O meu, antes de você digitar, ele fala que você também tem a opção de falar ok Google. Você falou ok Google e fala Isso. Só que aqui, ó. Não vai falar assim, não? Isso. Não consegui entender você. É porque eu estava falando o tempo todo, desculpa também. Ligar para celular de esposa Anne Martins. Para quem você gostaria de ligar? Celular, esposa Anne Martins. Ligando para a esposa Anne Martins. Isso é legal para quando você está no carro, você põe em comando com a voz, você não precisa usar as mãos. E não é, esse celular não é um celular barato. Não é celular de R$2.000, não, gente. Isso aqui é um celular de professor, esse dispositivo. Tem. Tem, no meu tem. Tem, com certeza. Seu celular é melhor que o meu? Ah, é questão de usar. Deixa eu ver qual é o seu. Ah, esse aqui é bom. LG. Sim. Ainda mais que ele sistema Google. O meu tá carregando. Mas olha, O meu tá carregando, ó. Gente, mas eu falo o seguinte, o que faz a gente trocar o celular... Mas eu vou ganhar, né? Nossa, o que aconteceu com o seu? Eu vi que a sua tela está quebrada ou não? Tá bem triste. Normalmente é na agenda, você tem a comando de agenda para busca. Eu também queria achar o meu.
Eu sei que agora tem um dispositivo da Bíblia que você fala e escreve o texto sozinho. Isso eu sei. E uma. Ah, não vou ter Só que esse aqui é do Google, para fazer pesquisa na internet. O Google está fora de alcance. Qual é o problema disso? Mas também tem um do Google, que quando ela tem... Quando a gente entrar na internet, o professor vai ser uma pessoa muito boazinha e eu vou dar a senha do Wi-Fi nosso, do laboratório, para vocês poderem usar quando estiverem aqui. Tá? Não adianta que não estiver em casa que não vai alcançar, mas pelo menos aqui dentro, os aparelhos que tiverem rede sensível vão poder usar. Por exemplo, o meu aqui tem, então facilita um pouco. Esse Google aqui também tem aquela vantagem que fala assim, mandar mensagem para que ele nem manda. Não, tem, inclusive a Google agora é um troço legal. A Google lançou um serviço que você cadastra o seu celular Android e em caso de roubo, você entra no site da Google e ele localiza o seu aparelho. Eu vi. É só cadastrar. Só que por enquanto só funciona com celulares Android. O seu Android. Oi? O meu estão certo. É só você entrar no site da Google, eu até postei no meu Facebook. Mas é gratuito? Gratuito. Os serviços da Google normalmente são gratuitos, porque os clientes que eles têm são grandes clientes. Eles não têm o público como alvo. Nós somos, tipo assim, o gado que aquela empresa quer. Então, quanto mais gente utilizar os serviços dele, mais informações sobre as pessoas eles têm, para poder as pessoas que querem vender produto fazer pesquisa no mercado. Então, voltando aqui, dispositivo de entrada, exemplo, essa webcam é um dispositivo de entrada, ela está captando imagem e som e mandando para o computador. Scanner, alguém sabe como é que funciona o scanner? O scanner é aquele troço que antigamente era só máquina Xerox que tinha, né, aquele troço com passo e tudo. O scanner, você tem um documento, você consegue transportar aquele documento para dentro do computador. Aí que vem, meu celular faz isso. É como se ele tirasse uma fotografia. Só que no caso do scanner, se você tira uma fotografia de um documento, você vai perder o texto, porque perde a qualidade. Mas tem um programa para celulares, que é gratuito, que ele faz, que em vez de tirar uma foto, ele transforma em arquivo PDF. E a gente vai aprender isso quando trabalhar com hoje. É um formato de arquivo diferente. Dispositivo de saída é tudo aquilo, vamos dizer assim, entre aspas, que o computador utiliza para se comunicar com você. Monitor, caixa de som, impressora, teclado tátil, que não tem na apostila. O teclado tátil é o seguinte: como é que um cego usa um computador? Tem que ter o lugar aí, né? Ele tem, além de ter os comandos de voz, ele tem um teclado próprio, teclado Braille, e ele tem uma impressorinha Braille, que vai passando aqueles pontos que nós, que nos achamos normais, não conseguimos entender como é que a pessoa diferencia um troço do outro. Que a sensibilidade, eu digo, eles são super-humanos. Eles são normais. Porque a pessoa, a primeira coisa, eu tinha um amigo meu, Sérgio também, lá no Rio, ele era radioamador. Depois de quase 5 anos de amizade com ele, é que eu fui saber que ele era cego de nascença. Eu sabia que ele tinha uma deficiência visual grande. Ele operava numa estação de radioamador do tamanho desse quadro, com a opção de equipamento, com 300 rádios, com milhares de botões. E a praga daquele cara operava tudo, ficava a madrugada toda na rádio conversando e pegava informação. Você não acreditava a tamanha desenvoltura que ele tinha em frente às coisas, os equipamentos eletrônicos, que aquele cara não enxergava desde que nasceu. E a gente que enxerga não tem. Não, eu não sabia, eu nunca consegui entender como é que ele fazia aquela mudança de frequência, e era tudo digital. Aparecia na tela, ele ia, como ele sabia a posição dos botões, ele digitava a frequência para a frequência de faixa de pera que a senhora toma canal tal, e mudava tudo assim. Mas é que eles vão desenvolver outros instintos que a gente não tem. Não tem, A gente tem, mas a gente não desenvolve, porque a gente enxerga. Exatamente, a gente transforma a visão numa ferramenta única para a gente. Eles não. Então, por exemplo, o cara passa o dedo e sente naqueles pontinhos tudo que está escrito, gente. Aí tem impressora que faz aquela impressão, e o que ele faz? Ele fica passando um olhinho e fica subindo aqueles pinos. Então ele fica, em vez de ele correr a mão, ele fica com o dedo parado, os pontos passam por baixo do dedo dele. Ele lê tudo ali. A professora de música da minha escola também estuda de nascença, ela tá tudo pra imaginar. Ele sente a vibração do som. Inclusive, atualmente tem aqueles implantes de cóclea, né, que as pessoas põem atrás do ouvido. Não, mas ela é cega.
Ah, é sério, pensei que era surda. Eu já vi surdo também ser música. O cara sente a música pela vibração. Ele sente, é aquela história, de quando a pessoa tem talento, não adianta. E tem os dispositivos de entrada e saída, né, que a gente estava falando. No caso do computador, por exemplo, uma impressora multifuncional, aquela que tem a tampa em cima para você tirar a cópia. Ou seja, da mesma forma que você está dando entrada de informação usando ela, com a tampa, ela está dando saída com a impressão. O modem da internet, você está mandando coisa pela internet, está trazendo coisa da internet. Isso é só vocês saberem que existe. Porque ninguém pergunta, você quer um dispositivo de entrada e saída? Tá? Não, é só você saber que existem essas três categorias. Tá? Aí aqui na página 12, né, nós temos aqui o nosso. A gente vai falar rapidinho disso aqui para a gente poder encerrar. Que tem as unidades, as mídias de armazenamento. Mídia, gente, olha só. A palavra mídia, vocês vão começar a ouvir de agora para frente do curso várias vezes. Mídia é todo aquele meio que a informação se utiliza para chegar até você. Falando assim parece difícil, né? Terminou um pouco, meninas. A minha postura está diferente de tudo. A gente já está terminando, vocês sobrevivem. Ela está gelada. Tá. Olha só. Eu tô dando sono. Eu, como eu estava falando, mídia é o meio que a informação utiliza. Exemplo, o jornal é uma mídia impressa. A televisão é uma mídia eletrônica. Então, aquele programa do motor do Media Player, do Windows. É um tocador de mídia. A palavra mídia em si, tá, significa isso. Mídia é o canal que a informação usa para chegar até você. Tanto é que eu falo assim, o cara é multimídia. Ou seja, o cara sabe se comunicar, sabe se expressar de várias formas diferentes. Ah, é um artista multimídia, que o pessoal fala, né? Porque o cara consegue se expressar com pintura, com música, com dança, com culinária. Então, mídia não é uma palavra que seja especificada para a informática. Quando a gente fala mídia de armazenamento, mídia é o meio que a comunicação vai. Então, mídia de armazenamento é o meio que a informação vai ser armazenada. Falando assim parece difícil. Pendrive, mídia de armazenamento. CD, mídia de armazenamento, DVD, disquete, HD, tudo isso a gente chama de mídia de armazenamento. O HD não tanto, porque mídia a gente considera uma coisa que você possa transportar com facilidade. Apesar do que hoje em dia tem um HD externo, isso aí também, tudo eles inventam para dificultar quem ensina. A gente tem que se reciclar o tempo todo. Por que eu estou batendo na tecla de mídia? Porque, por exemplo, quando vocês forem trabalhar com o Movie Maker, nós vamos criar mídias de vídeo. Quando a gente trabalhar, por exemplo, na criação de sites, a gente vai botar no site várias mídias diferentes. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo que eu dei, que eu até me entusiasmei, e a gente vai fazer esse projeto para vocês, tá? Vamos transformar isso lá no curso de gestão de projetos, que é antes do curso de criação da página da internet, que eu, para cada uma, eu ainda vou bolar. A de vocês, eu já estou bolando isso. Em gestão de projetos, vocês vão montar um projeto para a criação da página para venda de artesanato de concha de piúma. Nesse projeto, vocês vão saber quanto vai custar, quem vocês vão precisar alocar, tudo isso. E com esse projeto montado, vocês, quando chegarem na parte do site, vocês vão fazer o site. Vocês vão saber que mídias vocês vão colocar dentro do site. Porque, por exemplo, muito fácil pegar e botar umas fotografiazinhas. Gente, só que o que acontece? Também que eu vou botar fotografia. Eu tenho um computador, eu posso botar um vídeo, por exemplo, essas aulas que vocês fazem. Vocês podem gravar isso para mostrar às pessoas como é que vocês estão fazendo aquele artesanato. Não dê um pulo do gato, porque senão qualquer um vai fazer. Tipo assim, mostra a pessoa fazendo, mas olha, igual o mágico nunca mostra a sua mágica. Ele pega a carta, olha que coisa linda, e você fica assim, caraca, como? Eu falo a verdade. Eu estava olhando vocês fazerem, eu gosto disso, mas eu não tenho aquela visão de olhar para um monte de conchinhas e conseguir ver uma tartaruguinha naquele monte de conchinhas. Mas é uma flor, como nós fizemos. Exatamente, que é aí que entra a arte. Isso que é, não é você chegar e juntar as conchinhas. Quando fizer uma coisa igual o pessoal fala, vou pegar esse boneco e vou colar no som de conchinha, pronto, meu artesanato. Gente, ali está transformação, não está fazendo artesanato. Então o que acontece? Com isso, com a gestão de projetos, vocês vão poder aprender a calcular quanto que custa você fazer isso?
usando uma ferramenta chamada Excel que nós vamos aprender aqui. Então, dentro do site, vocês vão poder botar áudio, tipo assim, entrevista que alguém deu numa rádio falando sobre o assunto, vídeo de vocês ou de outras pessoas divulgando, fotografia dos produtos. Vocês podem deixar dentro do site um espaço para a pessoa que comprou aquela peça de artesanato postar fotografia na casa dele daquela peça de artesanato onde está exposta. O moço não, tipo assim, imagina você vendeu para uma pessoa na Alemanha, que acredite, esse tipo de produto vai direto para a Europa. Os europeus são ávidos por esse tipo de artesanato. A pessoa comprou lá na Alemanha e botou numa sala de estar. Você põe, quando você mandar, olha, está aqui, ó. Põe, manda foto para a gente botar no nosso site de um cliente satisfeito. Aí você fala assim, gente, mas eu não sei falar alemão. Para isso existe o computador com o tradutor. Você escreve em português e pede, traduz para o alemão. O computador traduz. Você pega aquele texto traduzido em alemão e pá, joga para lá. Aí o cara te respondeu em alemão. Você pega o texto dele em alemão, joga no tradutor e traduz para o português. Algumas coisas se perdem. Igual a história. Um exemplo. Gente, você eu sei que vem de Piúma, mas para você é da terra. Me diz uma coisa. Que alemão vai entender o significado de É isso que eu falo, é o tipo de coisa que não tem. Então, se você sempre vai sair trato comercial, ou seja, linguajar comercial, exclui um pouco isso. Mas se o cara começar a falar gíria em alemão, também você vai ficar meio perdido. Mas pelo tradutor, você entende o que o cara quer. E o cara não precisa encomendar. Você no site põe lá, peça tal, custa tanto, em reais, pode entrar. Cadê o pessoal da texto? O alemão O negócio chegou para vender se quiser. Ele podia ter subido, que para um só. Não, por enquanto, ainda não é 6 horas. Ah, tá, não, tudo bem. Então o que acontece? Eu posso botar no site o preço da peça em reais, com cotação em dólar e em euro. Porque o alemão ele vai dizer, pô, tudo bem, eu trouxe um exemplo, custa 13 reais. Quanto que é esse em dólar? Quando ele vê que a peça de vocês custa centavos em dólar, ah, tá, tem o custo de envio. Tudo bem que você faz. Se o negócio der certo, você pode fechar uma parceria com o correio que você não precisa nem fazer envelope nada. O cara, quando você vender, o cara comprou, passou os dados dele assim, aperta o botão, já imprime a etiqueta que você vai colocar em cima da caixinha. E aquilo é faturado para você no final do mês. A pessoa pagou o envio. O correio já calculou quanto, tipo assim, o troço é 13 centavos, mas ele pagou 30 reais de envio. Aquilo já vai direto para a conta do correio. Você não precisa pegar o produto, botar na caixinha, ir no correio, tirar do seu bolso, pagar aquele envio e esperar o cara te reembolsar. Por isso que eu falo, negócios em cima de artesanato, gente, artesanato é uma coisa que dá dinheiro, sendo bem feito, tá? É uma coisa que dá retorno. E o artesanato que a gente tem aqui é um artesanato bonito. Não é um artesanato que tem artesanato, pelo amor de Deus, é de gosto duvidoso. Não, por exemplo, quer ver um exemplo? Rio Grande do Sul, aquelas cuias de chimarrão, eu tenho uma em casa, que lembrando, estive no Rio Grande do Sul e lembrei de você. Você quer coisa mais ridícula do que aquele artesanato que vende na rodoviária Novo Rio, lá no Rio de Janeiro? Aqueles pratinhos com o desenho do Cristo Redentor? Gente, que artesanato é aquilo? O que é isso? Artesanato. E detalhe, vende. E muito. Tem no aeroporto aquilo e vende muito, que as pessoas querem vender. Aí aquela história, da mesma forma que você pode vender direto para o exterior, a partir do momento que vocês tiverem um site, vocês abastecem esse tipo de Olha o negócio. contraste. Eu mandei para minha família no Rio um pratinho que tinha um monte de aberto. Quer dizer, tem do artesanato aqui no local. Então, por isso que eu estou falando, a ideia do curso, que eu estou, o projeto, que eu espero, que eu estou vendo algumas pedras no caminho, mas eu vou te falar a verdade, eu tenho 130 quilos, para uma pedra me derrubar, tem que ser a pedra grande. Eu amanhã vou inclusive conversar, chamar o Márcio. Não, não é isso não, é porque eu estou tendo um aborrecimento que é uma coisa idiota. Vocês repararam que eu tive que sair para tirar minha moto? Coisas assim que eu acho ridículas. Anteontem, travaram minha moto aqui dentro. Trancaram o carro atrás da minha moto, eu não consegui tirar minha moto. Eu tive que puxar o carro, fazer uma confusão para poder tirar a moto, senão minha moto tinha ficado daqui de ontem para hoje. De ontem não, de anteontem, que não teve estado. Então, eu vou conversar porque eu não quero
tipo assim, por causa de uma coisa idiota, de uma pessoa intimamente minúscula, né, uma pessoa insignificante, termo esse, eu acabava me desmotivando com o curso. Gente, claro, querido, sem problema. Só para a gente poder fechar, antes do teclado, só para dividir, até agora a gente está falando muito de peça, memória, não sei o quê. O computador, lembra que eu falei que o computador é dividido entre hardware e software? Lembra do peteleco? Só que é dividido no terceiro elemento, o peopleware. Bonito, né? Você tem o hardware, o software e o peopleware. O peopleware são vocês, people é pessoas. Vocês, o usuário do computador, é um elemento. Senão, o que adianta você ter uma máquina maravilhosa, um sistema operacional, um programa ótimo que funciona perfeitamente, se não tem um usuário para ele? O usuário é a chave. Ninguém usa muito o termo peopleware, mas só para saber que a partir do momento que você utiliza um computador, você se transforma num elemento do computador. O hardware é isso que eu mostrei para você. Todas essas peças que eu peguei, teclado, mouse, monitor, tudo isso é hardware. O software são sistemas, um vídeo, uma música, um texto, um programa que você usou para criar aquele texto. Isso, exatamente o que está armazenado na mídia. Tá ok? Deixa eu encerrar a gravação, porque eu quero mostrar duas coisinhas para você.